Oi, aqui é a Fernanda e seja bem-vindo ao 5º episódio do Fernanda Explica. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o score que você precisa tirar na prova e o nível de inglês. Então essa é uma dúvida que a gente recebe, que é muito comum, será que o meu nível de inglês é o suficiente para eu conseguir o score que eu preciso na prova? Então a gente vai entender aqui algumas coisas que são super importantes, como você não precisa ser fluente para conseguir um bom score na prova do TOEFL. Dependendo do score que você precisa tirar, nem nível avançado você precisa ter. Dependendo do score que você precisa tirar, nem nível intermediário você precisa ter. Então o que é importante a gente saber aqui? A gente tendo essa ideia, né, de que a Fernanda disse que dependendo do score, nem nível intermediário eu preciso ter. Então, o que vai determinar aqui qual é o seu nível, qual o nível de inglês que você precisa ter para conseguir um bom score na prova? O score. Quanto você precisa tirar? Então, nesse momento, assistindo esse vídeo, se você não sabe quanto você precisa tirar na prova, é o momento de você parar e fazer essa pesquisa. Ah, eu não sei das universidades que eu vou aplicar, eu não decidi, eu tô na dúvida. Vai em algumas dessas universidades, vai lá no site e vê quanto eles pedem do resultado do TOEFL para International Students. Ah, olha, essa universidade aqui pede 60, essa universidade aqui pede 70, essa universidade aqui pede 80. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer aí um range, né? Então, assim, qual o mínimo que é pedido e qual é o máximo que é pedido. Uma vez que você determina um mínimo, isso já é meio caminho andado. Porque a gente tendo um mínimo, a gente sabendo um mínimo que você precisa tirar, a gente já consegue determinar qual é o nível de inglês mínimo que você precisa ter para começar a se preparar e conseguir aquele score. Então, esse é o seu primeiro trabalho, né? Entender e saber quanto você precisa tirar, porque é esse conhecimento que vai determinar se é esse o momento de você começar a se preparar ou não. Se você deve esperar e focar no seu nível de inglês primeiro, né? Melhorar o seu nível de inglês, às vezes sair do B1 para o B2, né? Do intermediário ir para o upper intermediate, ou se você deve ser avançado, se você pode ser básico. É esse conhecimento que vai determinar qual o nível de inglês que você precisa ter. Então, é importante a gente ter essas informações. E aí, é importante a gente, então, reforçar que, dependendo do seu score que você precisa tirar, você não vai precisar ser avançado e fluente. Eu reforço muito isso porque esse mito existe muito. A prova é muito difícil, você tem que ser super fluente, você tem que ter nível avançado, tem que ter morado no exterior, estudado no exterior, tem que ter tido uma série de coisas que, na verdade, não são necessariamente verdade. Morar no exterior, na verdade, nunca. Tem que ser fluente, uma verdade, nunca. Nem para quem precisa tirar níveis, scores de nível avançado, você não precisa ser fluente. Você tem que ser avançado. Uma coisa não é igual a outra. Então é importante a gente saber tudo isso e é importante a gente entender também que não vale a pena você iniciar a sua preparação uma vez que o seu nível de inglês não seja compatível com o score que você precisa. A gente vai falar sobre isso agora bastante, né? Sobre quais são os scores e os níveis de inglês para que você saiba onde é que você está nesse momento. Uma vez que você não esteja aonde você precisa estar, eu preciso tirar 80, eu preciso ser B2, que é Upper Intermediate, né? Que é o intermediário para avançado. Eu não sou ainda, eu não tenho esse nível de inglês. O meu nível de inglês é intermediário começando, eu sou B1, eu saí do básico agora, comecei o intermediário, tem pouco tempo. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha preparação nesse momento? Não, eu não vou. Por que eu não vou iniciar minha preparação agora, Fernanda? É melhor eu saber essa estratégia, eu fazer exercícios, eu estudar para a prova, fazer um estudo direcionado desde já, porque você falou que eu devo começar a me preparar com antecedência. Sim, claro, é super legal você começar a se preparar com antecedência, porque a gente já conversou sobre imprevistos, né? No episódio passado do Fernando Explica, a gente falou muito sobre isso, os imprevistos que podem acontecer, a validade da prova que é de 2 anos, os motivos que você não deve deixar para cima da hora.
Só que não vale a pena você iniciar a sua preparação sem que o seu nível de inglês seja compatível com o score que você precisa. Por quê? Porque quando você iniciar a sua preparação, se não houver essa compatibilidade, o seu desempenho nos exercícios não vai ser aquele desempenho que você precisa ter. Você vai sentir dificuldade em fazer os exercícios, você vai sentir uma dificuldade maior, né, em fazer os exercícios de reading, listening, speaking, writing. E tudo isso desmotiva muitas vezes. Você fica desmotivado, não estou conseguindo colocar as estratégias em prática, eu não estou conseguindo fazer os exercícios, ou poxa, eu fiz o exercício do reading e eu sei que o ideal é que eu tire 20 pontos nessa sessão e eu estou tirando 11. E você fica um pouco preso, você não consegue melhorar o seu score naquela sessão, porque o problema não está na sessão em si, ou na falta de estratégia, mas sim na compatibilidade entre o seu nível de inglês e aquele score que você precisa. Então, você se dedicar à sua preparação, fazer uma série de exercícios, e dedicar muito tempo àquilo ali, sem que haja essa compatibilidade, é, na verdade, um desperdício de tempo e acaba que joga contra você, porque te coloca numa posição em que você fica desmotivado, aumenta e reforça o mito de que a prova é muito difícil, uma coisa que você não quer fazer. E, além disso, queima exercício, né? Você está usando aquele exercício, você não vai fazer aquele exercício depois de novo. Você vai fazer uma série de exercícios e aí quando o seu nível de inglês for compatível com o score que você precisa, você vai voltar e refazer todos aqueles exercícios? Não vale a pena. Então, o ideal é que você... eu não tenho nível de inglês. O que eu vou fazer? Eu vou focar em desenvolver o meu nível de inglês para eu começar a me preparar. Então, a gente aqui vai entender agora quais são os níveis de inglês, né? O que a gente precisa ter? Então, a gente vai entender primeiro que grande parte das universidades vão pedir um score que é equivalente ao nível intermediário. Fernanda, mas tem universidades que vão pedir avançado. Tem, sim, tem várias universidades que vão pedir avançado. Várias. Vão pedir avançado, vão pedir 100 pontos, 105, 107, dependendo do programa e da universidade, 110. Existe, mas essa não é a maior parte das universidades. A maior parte das universidades e colleges vai pedir, na verdade, um score equivalente ao nível intermediário, que vão ser scores aí que vão ficar entre 70 e 90 pontos. Vão ter universidades que vão pedir um score mais baixo. Então, a gente vai começar a trabalhar primeiro com os scores que são mais baixos. O que a gente tem aqui de scores que são mais baixos? A gente tem 40, 50, 60, que são pontuações pedidas geralmente para atletas. Então, geralmente, atletas, quando conseguem bolsas para estudar nas universidades americanas ou em outros lugares do mundo, têm um score mais baixo pedido. Para essas pontuações, eu preciso tirar 40, eu preciso tirar 50, eu preciso tirar 60. Qual o nível de inglês que eu preciso ter? Posso ter básico, eu posso ser básico para intermediário, posso ser A2, né? O A1 é muito baixo porque quando você é um básico começando, você ainda não tem conhecimento de vocabulário, estrutura gramatical, compreensão auditiva que seja suficiente para você de fato conseguir fazer os exercícios. Mas quando você já é um A2, que é do básico para intermediário, você já tem uma série de ferramentas que te permitem sim fazer os exercícios com um desempenho que seja equivalente a esses scores, 40, 50, 60, 40 e 50, dependendo do seu A2, é até com certa tranquilidade. Então é importante a gente saber disso, porque a gente sabe disso. Se você precisa de um score que esteja dentro desses, você sabe então que se, por exemplo, eu sou intermediário, eu preciso tirar 50, você consegue fazer isso com certa tranquilidade, porque esse score pedido vai equivaler ao A2, que é o básico para intermediário. Eu sou intermediário, Fernanda, então o que eu consigo fazer com o nível intermediário? Então vamos lá. Então, se você é B1, que é o intermediário, que ainda não é o upper intermediate, é o intermediário iniciando, o intermediário
no intermediário, é o intermediário do intermediário, né? Ali na metade, a gente está falando que você consegue tirar scores como 40, 50, 60, 70. Ah, eu preciso de um score mais alto que 70, Fernanda. Eu preciso de 75, 77, 80, 90. Ah, então a gente está falando de scores mais altos que 70. A gente está falando então que você tem que ser B2, que é intermediário, mas é o Upper Intermediate, que já é um intermediário para avançado. Quanto eu preciso tirar aqui? Quanto eu posso tirar aqui tendo esse nível de inglês? Você pode tirar 70, 75, 80, 85, 90, 95. Tudo isso sendo intermediário. Ah, Fernanda, eu tenho B2, eu sou Upper Intermediate, eu tô quase indo pro avançado. Será que eu consigo tirar 100? Porque 100 é score de avançado. Para scores acima de 95, a gente vai falar que você precisa ser C1, que é já avançado. Quem é C2 tem aí uma infinidade, né, de scores que pode tirar qualquer score da prova. Mas quem é C1, quem precisa de scores acima de 95, a gente vai falar que você precisa ser C1. O que é importante aqui a gente saber? Quando você me pergunta assim, ah, Fernanda, eu com nível intermediário B2 consigo tirar 100? E eu vou falar para você, depende. E por que depende? E o que a gente precisa entender quando a gente fala de níveis de inglês? A gente precisa entender que na prova a gente tem 4 habilidades sendo avaliadas. A gente tem reading, listening, speaking e writing. E quando a gente fala assim, ah, o meu nível de inglês, eu faço curso de inglês e aí no meu curso eu tô no nível intermediário. Eu estudo sozinho, estudo com um professor particular, meu professor diz que eu tô no nível intermediário. Ou eu estudo sozinho em casa, mas já faço exercícios do nível intermediário. A gente tem que entender que quando você pega essa classificação, você não necessariamente está aplicando essa classificação, seja no curso de inglês, ou seja o seu professor, a todas as suas habilidades. Quando a gente fala de cursos de inglês, então, a gente tem isso um pouco mais assim, gritante, digamos assim. Por quê? Porque no curso de inglês, dependendo do seu curso de inglês, você às vezes não fala. Você tem muita gente na sala de aula, você tem pouco tempo com o professor, você não produz. Você fala muito pouco, quando fala, você fala coisas de repetição, ou você responde perguntas que são básicas, ou repete modelos. Às vezes você não escreve. No meu curso de inglês eu não estou acostumada a escrever. O que eu faço são exercícios de repetição escrita, mas não tenho exercícios de produção de conteúdo. Então, quando um professor fala para você, ou um curso coloca em você o nível de inglês, né? Te rotula como um B2, B1, A2. Isso não significa que você necessariamente tem esse mesmo nível de inglês em todas as suas habilidades. Você pode ser mais desenvolvido em uma habilidade e menos desenvolvido em outra habilidade. Então, eu posso, por exemplo, ter um excelente listening. Ouvir e entender tudo, porque escuto muita coisa em inglês, tenho muito contato, às vezes trabalho em um lugar onde escuto inglês o tempo todo, ou porque assisto muitas palestras, muitos vídeos, então trabalho muito, tenho mais facilidade, e às vezes você é B2 para leitura, mas o seu listening é C1. Você escuta e entende muito bem. E isso é verdade para todas as habilidades. Às vezes você é C1, mas na hora de falar você não é. Às vezes na hora de falar você é B2, B1, sente muita dificuldade em falar, não está acostumado a falar, não pratica e sente dificuldade. Então a gente tem que entender que quando você fala eu sou C1, quando você fala eu sou B1, eu sou intermediário, você não necessariamente é intermediário em todas as habilidades. Por que é importante a gente entender isso? Porque isso vai impactar no seu score na prova. Porque se você é, por exemplo, a gente está falando do TOEFL, quando a gente fala do TOEFL, IBT, né? Pro TOEFL e ITP isso não é verdade, pro IELTS isso não é verdade. Mas quando a gente fala do TOEFL e IBT, a gente está falando de uma prova onde a maior parte do seu score, né, para aproximadamente 70% do seu score, vai depender de
compreensão auditiva, né? Ouvir e entender bem. Então, quando a gente fala de uma prova que depende massivamente dessa habilidade, essa é uma habilidade que você tem que ter bem desenvolvida. Então, você pode, por exemplo, ser B2 em reading, B2 em writing, mas se você for C1 no listening, você tem como tirar 100 sendo B2. Porque a habilidade que é necessária para garantir a maior parte do seu score, né? 60% do seu score, 65% do seu score, é a habilidade que você tem melhor desenvolvida. Então, a gente tem que ter essa compreensão das habilidades. Ah, Fernanda, mas no IELTS eu também tenho 4 sessões. Eu também tenho uma sessão toda de listening. Pois bem, a gente tem uma sessão toda de listening no IELTS, mas a gente tem outras sessões que não vão depender de listening, como a sessão do reading, a sessão do speaking e a sessão do writing. Quando a gente está falando do TOEFL IBT, a gente tem uma prova onde você tem a única sessão que você possui, né, que você tem, que não vai apresentar nenhum áudio, é a sessão do reading. A gente tem a sessão do listening, que é toda áudio. A gente tem a sessão do speaking, que tem 4 perguntas, 3 são baseadas em áudio. Você tem a sessão do writing, onde você tem 2 redações, uma é baseada em áudio. Então, você está numa prova que você depende maximamente dessa habilidade. Essa habilidade tem que ser super bem desenvolvida. Claro, de acordo com o score que você precisa. Se você precisa de score intermediário, se você precisa de 60, se você precisa de 70, você pode ter B1, B1, B2 no listening que você consegue. Mas é importante a gente ter essa compreensão. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um teste de nivelamento, eu vou deixar um teste de nivelamento aqui na descrição desse vídeo, que é um teste que eu sempre recomendo, porque ele é um teste rapidinho, mas ele vai testar habilidades separadas. Ele vai testar gramática e vocabulário em um teste, e ele vai testar o listening em outro teste. É um teste rápido que você faz, mas que ele vai te ajudar a ter essa ideia de, poxa, olha, eu sou nível tal em gramática e vocabulário, e eu sou nível tal em listening. Eu sei que se eu vou fazer a prova do TOEFL IBT, o meu listening tem que ser melhor para o score que eu preciso, ou não, o meu listening tá bom para o score que eu preciso. Existe discrepância, a discrepância é muito grande entre a minha gramática e meu vocabulário e a minha compreensão auditiva. Ah, eu vou fazer o TOEFL ITP, Fernanda. O que eu preciso aí? Você precisa de um score que seja num nível de inglês que seja assim, o mesmo, né, nas habilidades, porque a gente tem 3 sessões. A gente tem listening, tem uma sessão de gramática e uma sessão de reading. Então, o seu score tem que ser os mesmos, é uma prova de múltipla escolha, mas o seu nível de inglês ele tem que ser o mais, assim, igual possível. Então, eu sou B1 nisso, eu sou B1 aqui, eu sou B1 em gramática, eu sou B1 em reading, eu sou B1 em listening. Faz o teste de nivelamento, que o teste de nivelamento, que eu vou deixar aqui embaixo, vai te ajudar a ter essa compreensão de qual é o seu nível de inglês. Ah, Fernanda, então eu fiz um teste e eu sei que para tirar o score que eu preciso, você já disse para mim que eu tenho que ser B2. Eu fiz o teste e no teste eu tirei B1 no listening. É o momento de eu começar a me preparar? Não. É o momento de eu fazer o quê? De eu pegar e trabalhar, melhorar a minha compreensão auditiva. Ah, olha, eu fiz o teste, ou eu sei que eu não consigo ler. Eu tenho dificuldade de leitura. O que eu tenho que fazer? Tem que focar em desenvolver essa habilidade. O mais importante é a gente ter essa consciência, essa noção do que a gente precisa. Então, a gente vai voltar aqui, né? Para quem é A2, que é básico para intermediário, scores possíveis, qualquer score abaixo de 60. Qualquer score abaixo de 60. Acima de 60, até 75 mais ou menos, o que eu preciso ser? B1, que é intermediário. Acima disso, eu preciso tirar 75, 80, 85, 90, de 75 até 95, 73 até 95. Qual o nível de inglês que eu tenho que ter? B2, Upper Intermediate. Lembra do que eu falei? Pode ter aqui, eu posso tirar um pouquinho mais, eu posso tirar um pouquinho menos, depende do que? Depende de quão redondas são as minhas habilidades.
Um nível de MMA, eu sou B2 em tudo, eu sou B2 nisso, eu sou B1. Então, isso aqui vai ajudar. Como é que eu vou saber? Fernanda, se eu não fizer o teste de nivelamento, como é que eu posso saber? Você vai saber quando você praticar. Lê um texto, faz um exercício avulso para diagnosticar quais são as suas dificuldades, como é que você consegue colocar em prática. Isso são coisas que você tem que tentar identificar antes de você iniciar a sua preparação. Tem que saber, por exemplo, olha, eu preciso de um score no speaking, eu preciso de 26 pontos no speaking. Porque a gente sabe que grande parte das universidades vai pedir um score final. Vai falar assim, você tem que tirar 80. Mas aí não importa como esses 80 pontos estão distribuídos. Aí tudo bem. Não importa como esses 80 pontos estão distribuídos, então, mesmo que a minha redação, né, a minha leitura, eu não tiro scores muito altos no reading, mas eu consigo tirar bons scores nas outras habilidades, você consegue compor o score de 80. Mas existem casos em que você vai ter universidades ou processos de validação de diploma em que você vai ter um score mínimo pedido. Eu preciso tirar 20 na sessão do reading, eu preciso tirar 25 na sessão do listening. Eu preciso tirar 26 na sessão do speaking. E aí a gente tem que entender que isso vai influenciar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de processo de validação de diploma, você tem 83 pontos pedidos. 83 pontos é score de Upper Intermediate, B2. Só que se esses 83 pontos falarem para você assim, você tem que tirar 26 pontos no speaking, 26 pontos é score de C1 no speaking, que é avançado. O que precisa ser avançado para eu conseguir esse score de 26 pontos no speaking? O listening, a sua compreensão auditiva. Por quê? Porque a gente cai naquela questão que a gente falou anteriormente, que quando você vai para o TOEFL ou IBT, você tem uma prova onde você vai ter 4 questões de speaking, sendo que 3 vão depender de áudios que vão ser tocados. São 3 questões que são questões de repetição de conteúdo. Você tem que repetir aquilo que foi dito. Então, você vai ouvir, você vai anotar e você vai repetir. Então, para entregar esse conteúdo, para você conseguir um score alto na sessão do speaking, o que tem que ser bom? O seu listening. Então, a gente tem que ter... Fernanda, eu tô na dúvida. Eu não sei, então, qual é o nível de inglês que eu preciso ter para conseguir aqui esses scores. Às vezes a universidade não pediu um score final, né? Especificou o score por sessão. O que você faz? Você deixa um comentário aqui nesse vídeo. Manda um e-mail pra gente, contato@finalfatarola.com.br. O que você se sentir mais confortável fazendo, manda um e-mail ou deixa aqui nos comentários, diz pra mim quais são os scores que estão sendo pedidos pra você, que eu falo pra você qual é o nível de inglês que você deve ter para começar a se preparar. Aí a gente fala assim, quando a gente termina e fala isso, eu vou te falar qual o nível de inglês que você precisa ter. A gente tem que entender que o score que você precisa, ele conseguir esse score, é uma combinação de fatores, né? A gente tem aqui combinado o seu nível de inglês, que tem que estar tem que ser compatível com o score que está sendo pedido. A gente tem você se preparar, saber as estratégias para a prova, fazer exercícios, entender como a prova funciona, conseguir aplicar essas estratégias, ser bom em fazer anotações durante os áudios, no caso do TOEFL e IBT, no caso do IELTS e do TOEFL e ITP, a gente não precisa se preocupar com isso, com essa habilidade, mas no caso do TOEFL e IBT, a gente precisa se preocupar com essa habilidade. Então, a gente tem que ver que é uma combinação de coisas. Eu vou fazer o TOEFL e ITP. O que eu tenho que saber? Tem que entender a estrutura da prova, as estratégias que você precisa colocar em prática. Não é só o nível de inglês. Isso é outra coisa que é importante a gente reforçar. A gente vê muita gente. Eu tenho nível avançado de inglês, eu preciso fazer o TOEFL, seja IBT ou ITP. Eu preciso fazer o IELTS. O que eu vou fazer? Vou marcar minha prova, eu vou. Muita gente faz isso. Marca a prova e vai. Algumas pessoas marcam a prova, vão e fazem alguns exercícios avulsos, mas sem qualquer estudo das estratégias, tudo. Aí chega na hora da prova e não consegue o resultado. Por quê? Porque não entende qual é o sistema de avaliação, quais são os critérios de avaliação, como é que eu faço aqui essa questão, como é que eu administro o tempo. Aí ficam sem tempo, porque essas provas todas, além do desafio das estratégias, a gente tem o desafio do
tempo. As provas são relativamente corridas. E se você não sabe como você faz o exercício, você fica sem tempo. Quando você vê, o tempo acabou e você não conseguiu terminar o exercício. E aí não importa se você tem o seu inglês, assim, o melhor do mundo. Não importa. Porque se você não consegue terminar a sessão, você não vai conseguir tirar o score que você precisava tirar. Então, a gente tem uma combinação de fatores aqui para que você consiga o score que você precisa na prova. Nesse momento, a gente está focado, né? Está reforçando a importância entre a compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa. Então, esse é o nosso foco nesse momento, o seu nível de inglês e o score que você precisa. E aí, depois existe, claro, uma série de outros passos que você vai precisar tomar para garantir esse score. E é importante a gente ter essa compreensão para que a gente entenda que se eu pego e foco em tudo de uma vez só, né? Eu pego e foco em, o meu nível de inglês é compatível? É compatível. Faz uma checklist. Meu nível de inglês é compatível com o score que eu preciso? É compatível. Eu tenho conhecimento da estrutura da prova? Tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento das estratégias para fazer os exercícios da prova? Tenho conhecimento. Eu fiz exercícios e pratiquei, estudei, tive feedback, tive correção de um professor que saiba quais são os critérios de avaliação da prova. Isso é outra coisa importante. A gente recebe muito isso. Recentemente, até numa live no canal do Daniel Egito, ele estava falando sobre isso, que ele procurou o professor para fazer correção dos exercícios dele, e quando ele percebeu, o professor não sabia nada do IELTS. O professor estava perguntando para ele como é que era o IELTS. Então, não adianta você ter um professor de inglês que não tenha conhecimento das estratégias da prova, fazendo a correção dos seus exercícios. Então, você vai optar por ter um professor particular, fazendo a correção dos seus exercícios, que seja um professor particular que entenda os critérios de avaliação. Porque ele não vai corrigir as suas redações, ele não tem que corrigir as suas redações como ele corrigiria uma redação de um curso de inglês. Ele tem que corrigir as suas redações com os critérios de avaliação da prova. Então, eu tenho isso, eu tenho um professor que vai corrigir e vai me dizer se eu estou no caminho certo, o que eu tenho que melhorar, o que não está legal, como é que eu tenho que organizar. Eu tenho tudo isso? Check. Fez tudo isso? Você está com tudo isso certinho, tudo isso lindo? Nível de inglês compatível, conhece a estrutura da prova, sabe as estratégias, treinou e praticou bastante, teve feedback de um professor que sabe os critérios de avaliação para te dizer se você está no caminho certo ou não. As suas chances de fazer a prova uma vez só e conseguir o resultado que você precisa são gigantescas. E é isso que você quer. A gente está falando de uma prova que tem um custo alto, a gente está falando de muita gente que a gente precisa se locomover para fazer a prova e precisa comprar, tem que comprar, né? Agora quem vai fazer home edition, dependendo da prova, você vai ter que comprar. No caso do ITP, não. Mas quando a gente está falando do IELTS também não, mas quando a gente está falando do IBT, vai ter que comprar quadro branco, aí tem que comprar quadro branco, tem que fazer anotação, tem que ter marcador, né? A canetinha. E aí tem que fazer um monte de coisa. Então a gente está falando de investimento, não só na prova, mas investimento do seu tempo e tudo. E você quer fazer tudo isso uma vez só. Você não quer precisar fazer esse investimento várias vezes. Então é importante a gente saber disso para que você agora tire o seu tempo. Olha, eu tenho meu nível de inglês não é compatível, vou tirar um tempo e vou focar no meu nível de inglês para chegar onde a Fernanda falou que eu preciso chegar, para eu me preparar e fazer a prova. Isso tudo é importante. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse discernimento, saber como é que a gente vai desenvolver as nossas habilidades, né? Olha, eu preciso chegar no nível avançado no listening para conseguir. O que eu faço para desenvolver? Como eu trabalho as minhas habilidades para conseguir um bom score no TOEFL e IBT? Como é que eu trabalho minhas habilidades? Em que eu foco quando eu estiver estudando para o IELTS? Em que eu devo focar quando eu estiver estudando para o TOEFL e ITP? Esse conhecimento de onde tem que estar o seu nível de inglês e o que você precisa reforçar, quais são as habilidades que você precisa reforçar para cada prova específica, é o que vai te dar as ferramentas para você conseguir o score que você tanto deseja na prova de proficiência que você precisa fazer, seja ela qual for. Seja ela qual for. A gente sempre fala isso, né? O segredo para você conseguir um bom score, o segredo é estudo. Para tudo.
né? Para você melhorar o seu nível de inglês, o segredo é estudo. Não existe fórmula mágica. O segredo para você conseguir o score que você precisa na prova, seja do TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS, ou qualquer outra prova de proficiência que você vai fazer, o segredo é estudo, conhecimento, estratégias, nível de inglês compatível. Então, essa é a mensagem desse vídeo. É essa. Se você não vai fazer o TOEFL ITP, o IBT, né? Vai fazer o TOEFL ITP, vai fazer o IELTS, e quer saber quais são os scores, você deixa aqui pra mim, aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, que eu digo pra você qual é o nível, qual é o score que você precisa ter pra... o nível de inglês que você precisa ter pro score que você precisa tirar. Eu preciso tirar 6 no IELTS, eu preciso tirar 7 no IELTS. 7 no IELTS é avançado. Deixa aqui pra mim, ó, Fernanda, eu preciso tirar 7 no IELTS. Qual tem que ser o meu nível de inglês? Eu preciso tirar 600 pontos no ITP. Qual tem que ser o meu nível de inglês? Avançado. Eu já te digo agora. Mas deixa aqui nos comentários que eu digo pra você qual é o seu nível de inglês. É isso aí, eu espero que esse vídeo te ajude a entender em que você tem que focar, entender que você não precisa, muitas vezes, ser avançado. A maior parte das vezes, você tendo um score, um nível de inglês intermediário, você consegue o score que você precisa. E é o score que você precisa que vai dizer pra você qual é o nível de inglês que você precisa ter. Então essa é a primeira informação que você precisa. Se você ainda não tem essa informação, busca saber essa informação para você já saber qual é o melhor caminho para você traçar desde agora. Começa a se preparar já para a prova ou primeiro foca em desenvolver o seu nível de inglês ou foca em desenvolver determinadas habilidades? Só o score que você precisa vai dizer isso para você. Então, é isso aí, gente. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vai precisar fazer uma das provas de proficiência. É isso aí, um abraço e até o próximo.